Graça e paz sejam multiplicadas aos irmãos amados no Senhor. Do Senhor procede a vida. Toda vida que existe no universo e o próprio universo, tudo procede do Senhor. O salmo que foi lido menciona que Deus dá vida até às árvores. E o verso 16 do Salmo 104, há várias versões, alguns falam em saciam-se as árvores do Senhor, outras falam em satisfazem-se, outras falam revigoram-se. E a ideia é de tudo isso está correto, né? São várias... Tudo isso está contido no termo hebraico que foi traduzido, mas a ênfase que eu quero dar aqui é em revigorar-se, em as árvores do Senhor serem vivificadas, serem fortalecidas, serem alimentadas pelo Senhor. E evidentemente daqui isso é uma figura para falar dos cristãos. A fonte da nossa vida, meus irmãos, não é outra senão Deus. Não é outra senão o Espírito Santo de Deus em nós, implantado, quando nós cremos, entregamos, rendemos a nossa vida a Ele, fomos batizados, nos unimos ao Senhor e recebemos então, nesse momento, a presença, a habitação do Espírito Santo de Deus. E é dele que vem a nossa vida. Não me refiro aqui propriamente à vida física, que também vem do Espírito de Deus. Porque toda a vida vem de Deus. Tanto a vida biológica, como a vida animal, como a vida anímica, como a vida espiritual, tudo vem de Deus. Mas aqui queremos nos restringir à questão da vida espiritual do cristão. Do cristão. Revigoram-se, a minha versão King James, né, fala em saciam-se, na versão revista e atualizada, revigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou. Muitos sentem falta disso, da vida do Senhor fluindo dentro de si. Jesus nos compara, no Evangelho de João, capítulo 15, a ramos da videira, em que o Pai é o agricultor. Jesus é a videira, e dela flui, dela emana, dela procede a seiva. Aquele composto líquido, gasoso e também sólido, ali diluído com sais minerais, vitaminas e outros nutrientes que fazem com que a planta fique mais verde, cresça, se desenvolva, produza folhas, produza frutos. E Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto. E mais, o vosso fruto permaneça. Não apenas permanecer no sentido de durar algum tempo, porque o fruto, biologicamente falando, ele nasce pequeno, cresce, é verde ainda, depois amadurece, e se não for consumido, se não for apanhado, uma hora cai. Mas a árvore continua produzindo outros frutos, ou seja, ela sempre é uma árvore frutífera. E assim deve ser a nossa vida. E não um deserto, uma sequidão de estio, uma sequidão de seca, né, árida. E qual é o segredo da vida e da vitalidade do cristão? Qual é o segredo? Por que alguns levam vidas secas? Não estou fazendo nenhuma analogia a Graciliano Ramos, né? Aquela obra dele, Vidas Secas,
Mas é interessante ver que Graciliano Ramos, nessa obra, ele, embora fale da seca e daquelas pessoas ali, digamos assim, refugiados da seca, que vivem aquela vida difícil e migram procurando lugares melhores, mas ele fala não apenas da seca climática, mas também da seca das vidas. Se os irmãos analisarem o perfil psicológico dos personagens, os irmãos vão ver que são vidas secas. E espiritualmente falando, nós estamos vivendo uma fase, eu não estou me referindo propriamente à nossa igreja, mas de modo geral no mundo da cristandade, em que o cristianismo está secando. Na Europa já secou, nos Estados Unidos está secando, no Brasil também. Vai se perdendo o fluxo de vida, a energia vital cristã, e isso vai sendo substituído por outras coisas, para segurar as pessoas, para atrair os jovens, para talvez manter aquela comunidade ou fazer com que ela cresça, mas não pelos motivos certos e não pelos meios corretos, que é a presença do Espírito de Deus transformando vidas, santificando vidas, edificando vidas, ganhando vidas para Cristo. E é disso que nós precisamos. João 15:4 fala assim: permanecei em mim. Aí está o segredo. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Esta vida se manifesta tanto interiormente como exteriormente. Interiormente, nós podemos falar da presença do Espírito Santo, da alegria da salvação, da paz, do gozo, do deleite que nós temos em Cristo, da nossa vitalidade, do dinamismo espiritual da nossa vida no nosso interior. E exteriormente, no testemunho, na vida reta, santa e na produção de frutos. Há um contraste entre vidas secas, áridas e vidas produtivas. Umas tristes, infelizes, que procuram ganhar o céu através das obras da carne, não me refiro às obras, aos pecados, mas à sua própria energia, a energia da sua mente, da sua inteligência, do seu vigor físico, cujos resultados são desastrosos ou ineficazes. Mas de outras pessoas que têm vida abundante em Cristo. E para que Cristo disse que veio? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E o que é que Jesus falou daquele que crê nele? O que é que aconteceria? Que o Espírito Santo viria e se faria nele, nessa pessoa, nesse receptáculo de Deus, de Cristo, se faria nele o que é uma fonte de águas vivas, uma fonte que jorra para a vida eterna. Algo dinâmico, não uma água parada, não uma água estagnada, porque tudo que é parado e estagnado apodrece, estraga, mas uma água viva, um rio vivo, um rio de água viva. Aliás, quando se pinta o quadro da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse, nós vemos o quê? Que é, no meio da cidade é o que é um rio, não é um lago, não é uma poça, não é um poço, embora o poço também seja de água viva, né? Mas algo que é um rio que flui em meio à cidade do Altíssimo. Este é o propósito de Deus para a nossa vida, irmãos, para a minha vida, para a vida de cada um aqui. E quão perto ou quão longe estamos deste propósito divino? Cada um avalie.
Sem a seiva, a árvore não pode florescer. Aliás, nem mesmo existe. A vitalidade é essencial para um cristão. Deve haver vida, um princípio vital que é introduzido em nós pelo Espírito de Deus que nos é outorgado. Ele vem habitar em nós, vive em nós, e em nós ele, no seu dinamismo, ele nos produz vida, cristãos vivos, dinâmicos. Senão não poderemos ser árvores do Senhor. O mero nome cristão, em si mesmo, não passa de algo morto. Hoje em dia fala-se muito ideologia cristã, filosofia cristã, alguma coisa cristã, eu sou cristão, religião cristã. Mas o termo cristão só, sem conteúdo, é algo que não tem expressão, não tem vida. Nós precisamos o quê, irmãos? Sermos cheios do quê? Da vida de Deus. Ou seja, devemos ser cheios do Espírito de Deus. Isto não é uma opção, não é uma alternativa, não é alguma coisa que é boa, que nós poderemos talvez buscar e vai ser bom para nós. Isto é o mandamento. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, ou devassidão, conforme a versão, mas enchei-vos do Espírito, cantando entre vós em salmos, hinos e cantos espirituais. Então, essa alegria que brota de dentro, não tem outra fonte, não tem outro manancial que não seja o Espírito de Deus. Ele é a nossa vida. Irmãos, se você não encontra vitalidade na sua oração, se você, quando você busca a face do Senhor, você não sente a presença de Deus, se você não sente que depois que você se levanta dos seus joelhos, você se sente renovado, então, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Se tudo para você, antes e depois da oração, ou do período devocional, para você é a mesma coisa, então está faltando alguma coisa. E coisa importante. Esta vida, irmãos, é misteriosa. Nós não conseguimos explicar racionalmente, intelectualmente, cientificamente, esta vida. Nós não entendemos nem a circulação da seiva. Por qual forma sobe, por qual poder ela desce novamente. Assim a vida dentro de nós também é um mistério sagrado. A regeneração, o que é regeneração? De novo, geração, nascimento. A regeneração, o novo nascimento, é forjada, é oriunda da ação do Espírito Santo. Ao habitar na pessoa e se tornar sua vida. E esta vida divina em um cristão se alimenta da carne e do sangue de Cristo, e é, portanto, sustentada pelo alimento divino. É Cristo, na sua carne e no seu sangue, que nós representamos pela ceia. Daqui a pouco estaremos participando da mesa do Senhor em santidade, assim Deus quer. Estamos simbolicamente falando que a nossa vida vem do corpo e do sangue de Cristo. E nós estamos comendo, simbolicamente, metaforicamente falando, o corpo e bebendo o sangue. Aos incrédulos isso parece um absurdo, uma coisa sem sentido, uma coisa até repugnante, quem sabe? Os cristãos primitivos foram chamados até de canibais, porque eles não entendiam, os pagãos não entendiam o que significava participar da ceia, comer o corpo e beber o sangue de Cristo, simbolicamente. Embora tenha uma doutrina aí, numa determinada igreja, sediada em Roma, que fala que você realmente come literalmente o corpo e bebe o sangue, através da transubstanciação dos elementos. Mas isso, não é, a Bíblia não ensina isso. Né? Isso é uma discussão para um outro estudo. Né? Mas quem é que pode nos explicar de onde vem a vida e para onde vai? De onde vem a seiva da planta e para onde ela vai?
De onde vem a ação do Espírito e para onde essa ação nos leva? Os irmãos abrirem lá em João capítulo 3, versos 7 e 8, os irmãos vão ver que houve alguém muito culto, um doutor da lei, que não entendia isso. Ele entendia da Torá, da interpretação dos rabinos, dos mestres, das tradições, da lei oral, etc., e se achava justo diante de Deus, perante a lei do Senhor, ele achava que estava vivendo uma vida irrepreensível, como Paulo também, né? Mas Jesus disse para ele, versos 7 e 8, João capítulo 3, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim, veja a comparação, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A nossa cultura, a nossa inteligência não consegue captar, é só pelo Espírito. Aquele que é espiritual discerne bem as coisas espirituais. Aquele que é carnal, o homem natural, não compreende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Paulo falando isso aos Coríntios. É misteriosa, mas é real. A vida de Deus é misteriosa, mas é real. Que coisa secreta é a seiva? Aqui vamos pensar analogamente, né? A parte biológica e a parte espiritual. Que coisa secreta é a seiva? As raízes procuram pelo solo com seus espongíolos. Os espongíolos são aquelas ramificações que tem nas raízes das plantas que fazem a absorção dos elementos. Mas não podemos vê-los, não podemos ver esses espongíolos, essas ramificações, sugar os vários gases ou transmitir os minerais ao vegetal. Isso nós conseguimos ver, a não ser hoje com alguns aparelhos científicos, talvez. Esse trabalho é feito subterraneamente, no escuro. Assim também é a vida espiritual. As pessoas de fora não sabem, não nos conhecem, não sabem como nós mudamos, por que nós mudamos, de que forma nós mudamos. Mas eles veem o resultado. Eles veem a nossa vida, o nosso verdor, o nosso fulgor. Nossa raiz é Cristo. E a nossa vida está escondida nele. Este é o segredo do Senhor. Colossenses 3:4. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A nossa vida está oculta, está escondida em Cristo, em Deus. Há uma passagem no livro de Atos que fala que os líderes judaicos, do Sinédrio, sacerdotes, se espantaram em ver homens tão indoutos e incultos falarem daquela maneira, com intrepidez e com tanta propriedade. E o que é que eles sabiam? A única coisa que eles sabiam é o quê? Que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus faz toda a diferença. Porque quando você está com Jesus e Jesus está com você, e Paulo usa muitas vezes esse jogo de palavras, nós em Cristo, Cristo em nós. Quando isso acontece, embora a fonte da vida seja misteriosa, o resultado é manifesto. Jesus lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, verso 4, diz assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Por que não podia? Porque era vista. Mas por que era vista? Porque havia luzes. O que era a luz? Não era a luz elétrica. A luz daquele tempo era o quê? Aqueles archotes, aquelas lamparinas antigas.
mas era porque está num lugar alto. Quem estava no vale, quem estava em lugares mais baixos, viam ali na cidade a iluminação. A iluminação que havia, os archotes, a oliva, né, o azeite ardendo. Assim também a vida do cristão. Embora misteriosa a origem da nossa vida, ela é palpável, ela manifesta, ela deve ser manifesta. As pessoas devem ver que nós somos de Jesus, que nós estivemos com Jesus, que Jesus está em nós e que nós estamos em Cristo. Assim como a seiva no cedro é permanentemente ativa, em qualquer planta também é permanentemente ativa, assim deve ser em nós. Devemos estar sempre nos alimentando dessa seiva de Cristo, sob pena de nós ficarmos raquíticos e quem sabe definharmos e quem sabe até morrermos e quem sabe sermos cortados da videira, o galho seco. Aparentemente está fixado, mas não flui mais a seiva vital, que produz folhas e que também produz frutos. No cristão, a vida divina é sempre repleta de energia. Qual é a energia que move você, meu irmão? É a energia de Cristo? Nem sempre essa energia se manifesta no frutificar, mas mesmo quando você não está frutificando, essa energia existe em ações interiores. Às vezes Deus permite, abrindo parênteses aqui, situações difíceis, transes agudos, né, como diz um hino, para que nós acordemos e busquemos a face do Senhor. E quando nós assim fazemos, nós não ficamos decepcionados. Pelo contrário, nós nos gloriamos em ver que o Senhor é fiel e damos glória a Deus, porque apesar de nós, Ele manifestou a sua glória, Ele nos deu a vitória. Nós éramos fracos, nós enfrentávamos um combate difícil, o inimigo queria prevalecer contra nós, mas vencemos. Ainda não vencemos a guerra, mas vencemos uma batalha. Isso nos fortalece, nos fortifica para outras batalhas que virão. E a vida cristã é cheia de batalhas. As nossas orações têm que ser orações também de combate, porque os ataques contra as nossas vidas e as nossas famílias, e contra as igrejas e contra os ministérios, é grande. Mas nós, em Cristo, temos a promessa de vitória. E certos desta vitória, temos que buscar os meios pelos quais esta vitória acontecerá. E acontece. É preciso permanecer nele, em Cristo. A árvore, a planta precisa nascer do solo, mas tem que permanecer enraizado no solo. Qual é o problema daquela parábola de Jesus dos diversos solos? A semente era a mesma, mas dependendo do solo, algumas morreram, algumas foram arrebatadas, outras até chegaram a crescer e foram sufocadas, e algumas produziram. A 30, 60, a 100. Qual é o segredo? Estar enraizado no solo e estar com a área limpa. Se você tem se você fizer um roçado, uma limpeza em volta da sua vida e tirar tudo aquilo que é embaraço e pecado, você vai poder extrair do Senhor as energias, a vitalidade necessária para ser um cristão verdadeiro, autêntico e produtivo. É preciso limpar. Por isso mesmo também que o próprio Senhor diz que poda, Ele corta, Ele poda, a palavra no grego ali tem a ideia de cortar, mas também a ideia de limpar, de purificar, tem uma associação com a ideia de pureza. Na nossa vida nós precisamos estar enraizados em Cristo e temos que limpar a nossa vida também, porque não há compatibilidade entre uma vida enraizada em Cristo e uma vida de pecado. Então, se há problemas na sua vida, esses problemas vão afetar o seu relacionamento com Deus, a sua comunhão com Deus, a sua comunhão com os irmãos. Você precisa limpar,
Peça a Deus, você não vai pela sua carne que você vai conseguir isso, é preciso o Senhor pedir que Deus lhe dê a purificação, o perdão, a santificação. Aí você vai vicejar na casa do Senhor, você vai crescer, você vai frutificar. Como ter a seiva? Como ser um cristão verdadeiro e vivo, enraizado em Cristo, no solo do Espírito Santo, aí a vida fluindo em nós. Como fazer isto? Porque não basta apenas a gente mencionar o que é, mas como acontece. Vida com Deus e vida com Cristo e com o Espírito Santo. Isso implica o que, irmãos? Relacionamento, comunhão, fluir contínuo da vida pela habitação, domínio e controle do Espírito Santo em nossa vida. Você só quererá agradar a Deus. O seu desejo em Cristo é agradar a Deus. Você não vai se preocupar em agradar a carne, não. Porque você sabe, se você agradar a carne, você está indo contra Deus, isso é incompatível. Se você quiser agradar o mundo e as coisas do mundo e os valores do mundo e a opinião do mundo, a opinião daqueles que estão à sua volta, você vai desagradar a Deus. Não há compatibilidade. Você pode usar as coisas do mundo, mas desde que dentro do propósito do Senhor. As riquezas não são um pecado, mas o amor às riquezas, o amor ao dinheiro, isso é a raiz de todos os males, toda espécie de males. Então, você vai querer agradar a Deus. Quando a vida de Deus flui em você, você só quer saber do quê? De conhecer a vontade de Deus, que está na sua palavra. Ali está a instrução do Senhor, e você vai querer fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. Não a si próprio, acima de agradar a você, ou acima de agradar a seu cônjuge, os seus filhos, os seus amigos, os seus colegas, acima de tudo vai estar querer agradar a Deus. E naquilo que houver incompatibilidade entre agradar a Deus e agradar aos homens, primeiramente agradar a Deus. Essa é a marca do cristão vivo. Eu concluo perguntando, você tem vida? Você tem vida com Jesus? A sua vida interior está fluindo no Espírito Santo? A sua vida exterior, ela está frutificando? O segredo, meus amados, é estar em Cristo, é permanecer nele. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.